Vamos lá, pessoal, de volta agora com as nossas dicas, tá? Que os senhores têm que levar no decorrer dos estudos de vocês para que possam facilitar a vida de vocês e o aprendizado, logicamente, venha com maior facilidade, sem muito sacrifício. Bom? A primeira dica que eu gostaria de dar para vocês em relação ao tempo de estudo, tá legal? Pessoal, o nosso tempo, logicamente, ele é muito valioso, né? Não tem nada mais importante na nossa vida do que o tempo. O tempo é basicamente tudo. Os mais velhos, quando nós conversamos com mais velhos, eles sempre nos dizem que a gente precisa saber dar valor às coisas, né? A gente, quando é criança, até adolescente, a gente não conhece muito o valor das coisas até que nós mesmos possamos comprar, ganhar o nosso próprio dinheiro e fazer a aquisição das coisas e saber quanto que vale cada coisa. Assim acontece com o tempo. Muitas das pessoas, apesar de estarem já adultas, elas não sabem o custo do seu próprio tempo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se eu te der uma bateria de exercício, por exemplo, de fatoração com limite, por exemplo, te der uma bateria de quatro exercícios, a minha pergunta é: quanto tempo você vai levar para fazer essa bateria de 4 exercícios? Fica a pergunta, né? Olha, eu acho que eu levo 10 minutos, olha, eu posso levar 5 minutos dependendo do grau de complexidade. Aí é que está a questão, o grau de complexidade. Para cada pessoa, cada sujeito tem o seu próprio nível de complexidade, dependendo daquilo que aprendeu durante o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, enfim, a sua vida acadêmica, tá certo? Então, cada pessoa tem em si próprio nível de dificuldade, dependendo daquilo que aprendeu ou deixou de aprender no decorrer da sua vida, de estudos. Tudo bem? Então, a dica que eu te dou em relação a essa questão de tempo de estudo é para você fazer o seguinte a partir de agora: você só não vai sentar e estudar por estudar. Porque muitas das vezes o aluno ele senta para estudar, por exemplo, de 6 até as 18, das 14 horas até as 18 horas, de 2 da tarde até as 6 da tarde. E aí senta lá, quando dá as 6 horas, pronto, eu estudei 4 horas. Na verdade não foi bem assim, né? Dentro dessas 4 horas, a gente geralmente para beber água, para olhar o celular, para atender alguma pessoa. Então, o que eu proponho para vocês, a partir de agora, é fazer uma cronometragem do tempo do teu estudo. Tu vai pegar o teu celular, tá? Sentei para estudar, tu liga lá o cronômetro e aperta no cronômetro. A partir do momento que você parar o seu estudo, para qualquer outra coisa, seja para ver o WhatsApp, seja para beber água, você vai apertar no cronômetro e vai dizer: olha, pronto, agora eu estou parando de estudar. E aí você vai fazer outras coisas, quando retornar, sentar na cadeira para estudar novamente, aí você inicia o cronômetro. Com isso, vocês vão ter a real noção de quanto tempo vocês estão levando para estudar um determinado assunto e vão saber, digamos, quantificar o quanto importante vai ser o tempo de estudo para vocês. Pode ser que tu consiga fazer menos tempo ou mais tempo com uma determinada tarefa, mas você precisa saber o valor do seu tempo. Tudo bem? Então façam isso vai facilitar bastante a vida de vocês, cronometrar o tempo de estudo. Bom? E aí você vai saber quanto vale o seu tempo de estudo. Beleza? Depois, pessoal, depois dessa dica, eu sempre digo e sempre trabalho isso com meus alunos em sala de aula, a questão dos conceitos serem mais importantes do que os cálculos propriamente ditos. Tá? Eu começo as minhas aulas normalmente explicando o que é, para depois, então, treinar com meus alunos a questão, praticar os cálculos em si. Mas se meu aluno não entende o conceito, os cálculos eles ficam muito mais duros, muito mais difíceis. Por isso, no nosso canal aqui do YouTube, de cálculo, nós vamos inicialmente, quando iniciarmos o cálculo, antes de fazer tudo, é aprender os conceitos. Não dá muita importância, talvez fazer um vídeo só para trabalhar sobre conceitos. Tudo bem? Por quê? Porque se você aprende bem os conceitos, você consegue generalizar toda e qualquer coisa e aí fazendo os cálculos você consegue obter. Tá? É a mesma coisa que você tentar resolver um problema só com laranjas, e aí quando eu te der maçãs você não vai conseguir aprender porque você não aprendeu o conceito. Aprendeu o conceito, você aprende a generalizar, e aí você consegue, através dos cálculos, fazer todo e qualquer cálculo, qualquer que seja o problema que lhe apareça. Tá? Então os conceitos, pessoal, eles são sempre mais importantes do que os cálculos propriamente ditos. Perca um tempo de vocês, entre aspas, né, se dedique o tempo a aprender os conceitos, a fazer leituras, para entender o porquê daquilo que você está estudando.
Bem? Depois, uma outra dica que eu sempre dou aos meus alunos é tentar resolver os exercícios sem vir a resposta. Normalmente o livro é dividido como? Com uma parte de assunto, né? Depois exercícios resolvidos, depois exercícios propostos. Nos exercícios propostos, normalmente tem mais de um, tá? Que é para você começar a se engajar. A minha proposta contigo é, durante esses exercícios propostos, você já tentar resolver. Mas, professor, eu nem vou saber por onde vai, eu não tenho uma ideia do que é aquilo, é uma novidade para mim. Mas, meu amigo, confie em mim, tente resolver esse exercício. Ainda que você não consiga, o simples fato de você tentar resolver, ali vai estar embutido o seu aprendizado. Tá? Então, todo e qualquer exercício resolvido, logicamente que os propostos vocês vão ter que fazer a parte. Mas nos livros que apresentarem os exercícios propostos, antes de ir logo vendo a resposta, pegue ali o enunciado e analise aquilo que está sendo lhe proposto. Tente resolver, tente imaginar, com base no conteúdo que foi exposto, tente imaginar de que forma você conseguiria resolver aquilo. E durante esse processo, ainda que você não consiga resolver ou não saiba nem por onde vai, as perguntas que você vai fazer durante esse processo vai fazer com que você esclareça muitas outras coisas que você não faria se você jogasse a resposta direto. Então essa é uma dica que eu te dou, de tentar resolver antes de olhar a resposta. Beleza? E a nossa última dica, a leitura, né, do livro de cálculo. Os alunos sempre perguntam, sempre me questionam, professor, qual é o livro que o senhor vai usar? Né? E eu digo, olha, eu tenho logicamente uma bibliografia que eu sigo, mas não necessariamente essa bibliografia que eu sigo tu podes utilizar. Por quê? Porque eu já tenho anos de estudo de cálculo. Né? E esses meus anos de estudo de cálculo, logicamente, me levam para um outro nível de leitura, né, de um determinado livro. Então, o livro que pode servir para mim, pode ser que não sirva para vocês. Tá legal? Então, a recomendação que eu dou é que pesquisem, até mesmo na internet, né, ou lendo o livro, aquele livro que melhor conversa com você, aquele que você, pô, esse autor aqui, eu consigo entender, ele conversa comigo, eu consigo entender o que ele está explicando. Então, esse vai ser o melhor livro para você, aquele que você melhor se adequar. Eu, em particular, uso 2 livros que são, assim, as referências pelo motivo de exercício, que é o livro do Guido Rizzi e o livro do James Stewart. Esses 2 livros eu utilizo como base por conta dos exercícios. Né? A questão do conteúdo, por exemplo, do Guido Rizzi não é muito boa, do Stewart já é melhor. Então, vai aí de você escolher, né, dentre os vários livros que, graças a Deus, nós temos aí disponíveis para a gente, tanto em PDF quanto fisicamente nas bibliotecas, nós temos esse livro disponível para ser estudado e vocês vejam qual melhor se adequa, tá? Mas eu utilizo basicamente esses 2 nas minhas aulas, tanto o Guido Rizzi, volume 1, por conta dos exercícios, uma bateria enorme de exercícios, e depois que eu aprendo a parte conceitual, eu quero exercitar bastante, logicamente, e o Guido Rizzi faz isso de uma maneira bem diferenciada. E o Stewart, por conta do conceito, James Stewart, conceito que ele nos traz também é muito interessante. Tá legal? Não estou ganhando nada para fazer aqui, são livros que eu utilizo, são 2 editoras independentes, mas é o livro que eu utilizo e você, logicamente, tem a oportunidade de, ao se deparar com esses livros, poderem ver qual é aquele que melhor se adequa para você. Tudo bem? Agora a dica, né, dessa leitura. Seja qual for o livro que você vai utilizar, meu amigo, preste bem atenção. O livro de cálculo, ele é um livro diferenciado. Ele não é um livro que você vai ler, um livro de Turma da Mônica, ou um livrinho que você vai estudar uma história, ele é um livro diferenciado. Você vai ler ele para entender os conceitos, muito provavelmente, 1, 2, 3 vezes, e assim vai. O que o meu aluno tem que ter nesse momento é a paciência de entender isso. Que quando você está fazendo a leitura de livro de cálculo, você lê a primeira vez, pô, não estou entendendo nada isso aqui, joga o livro e vai embora. Não façam isso. A leitura é complexa. É o primeiro contato de vocês com o cálculo. Então, logicamente, que vai haver dificuldade. Né? Assim como todo o processo de aprendizado, né? O processo de fala, nosso processo de andar, é um processo, né? Para você aprender a andar, você caiu muitas vezes, não é verdade? A mesma coisa é a leitura do livro de cálculo. Para você aprender o conceito que está ali por trás, você vai ter que ler 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, até que em um determinado momento você vai inevitavelmente aprender aqueles conceitos. E também aí a importância de se ter outros livros, né? Você não se apegar só a um único livro, porque às vezes
numa determinada sessão o livro é excelente, mas na outra já não é legal. Aí você recorre a outro livro, pô, aqui já está bem melhor a explicação desse livro. Então, fazer leitura de várias bibliografias, de vários autores, isso aí também ajuda no seu aprendizado. Mas seja qual for o livro, por favor, tenha paciência, porque a leitura de livro de cálculo não é nada trivial e é sim um pouco complexo e você tem que ter paciência durante esse processo de aprendizado. Tudo bem? Então essas são as 4 dicas que eu dou assim para vocês e nos outros vídeos, conforme nós formos avançando, eu vou trabalhando outras dicas aí com vocês, tudo bem? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau!